pessoal, bem-vindos a mais um podcast Exclamando. Hoje o episódio não podia ser diferente, a gente tá aqui pra homenagear ela, mãe de Blue Ivy, que sempre entrega muita coerência, aclamação. Eu acho que, sem dúvida, a Luísa Gabriela, que está aqui entre nós, não poderia estar mais eufórica com este tema. Meu dia hoje. chegou, meu dia chegou, meu dia chegou, meu dia chegou, meu dia chegou. Nós falaremos sobre o último projeto da Beyoncé, o filme Black is King. E, para complementar essa discussão maravilhosa, eu trouxe dois convidados excepcionais que representam o Beyoncé Now, um dos maiores portais sobre Beyoncé no mundo, o maravilhoso Alexandre Levi e o Rian Guimarães. Eles estão aqui e vocês já vão conhecê-los. Mas antes de vocês se apresentarem, eu quero perguntar a vocês três qual o momento mais icônico, mais engraçado que envolve vocês e a Beyoncé. Digam aí. Oi, gente, mais um episódio, só que este episódio, Lulu Gabi aqui está sendo aclamadíssima, com duas pessoas assim maravilhosas conosco. A gente tá muito chique, vocês não têm noção. Meu arroba no Twitter é @Lu, pra quem quiser me seguir. Vamos falar de Beyoncé, vamos falar de Blue Ivy, vamos falar de Jay-Z, vamos falar de Solange. Sim, porque Solange é muito importante também, tá? Não esqueçam dela. E a maior loucura que eu fiz na minha vida, relacionada a Beyoncé, foi guardar dinheiro do meu salário pra ver esta criatura em outro país, ou seja, nos Estados Unidos. E ficar lá por dias e dias na casa da minha amiga, porque eu não tinha lugar para ficar, no caso. E eu precisava de um teto, não é mesmo? Fiquei na casa dela e assisti a última turnê do casal, que foi em 2018, a On The Run 2, e foi maravilhoso, foi incrível, foi um dos melhores shows, assim, da minha vida, foi um sonho realizado. E vocês, hein? Oi, gente, eu sou Alexandre Levi, @XandeLevi nas redes sociais, xande.levi, Levi com Y, enfim. Eu acho que eu já tenho coleções de loucura pela Beyoncé, foram várias já. Minha mãe mesmo adora me chamar de doido por essa mulher. Já fui pra Brasília, já enfrentei fila de 40 graus no Rio de Janeiro, Rock in Rio, mas eu acho que a maior delas definitivamente foi ir na On The Run, a primeira, em 2014, em que eu fiz um bate-volta pra Miami pra assistir um show e voltar. Pessoa, né? Sim, Outro gastei nível. milhares de Outro dólares. nível, Brasil, outro nível. Foi realizar um sonho e definitivamente foi um dos melhores dias da minha vida e valeu cada centavo. Condições. Olá, pessoas, tudo bem? Sou o Rian, @BadGuyRiri no Instagram, @Rianito no Twitter, e @Beyoncé Now na vida. Não tive uma loucura, tão loucura assim, de ir pra lugar nenhum pra ver a Beyoncé, ainda. Mas eu posso dizer que a minha vida profissional, assim, e a minha vida como que eu entendo ela hoje, foi meio que graças a Beyoncé, né? Porque quando eu tinha lá meus 13 anos, tava começando o quê? Minha pré-adolescência, eu criei o Beyoncé Now, na cara e na coragem, sem saber mexer em código de site, sem saber ler inglês, mal saber português. E aí eu criei o Beyoncé Now, que quando eu vi, tava com 1 milhão no Facebook, tá com, 70 mil no Twitter, tá com 80 mil no Instagram, e a gente fala com um monte de gente todo dia, né? Então é isso. Eu queria ressaltar que uma das maiores loucuras, com certeza, já feitas por nós, pela Beyoncé, pelo Beyoncé Now em si, foi que uniu essa amizade, que eu conheci esse menino há mais de 10 anos por causa desse fã-clube. E eu sou um amigo tão bom, que eu conheço mais ele do que ele mesmo. Porque, na verdade, a maior loucura que ele fez foi ter ido pra Brasília assistir um show da Beyoncé. E ele não, acho que ele... Eu fui pra Brasília. É porque eu não fui no primeiro show que ela veio aqui, né, em 2010. Eu era criança ainda. Não era tão criança assim, mas eu era muito dependente da minha mãe, né? E ela falou, não, você não vai. Eu falei, tá, não vou. Aí foi meio que um trauma. Aí quando ela veio, eu fui pro Rio, fui pra Brasília. E queria ter ido mais, mas aí faltou dinheiro também. Faz parte. Bom, gente, sigam os meninos nas redes sociais. Não se esqueçam de seguir o @Beyoncé Now em todas as redes sociais também. Maravilhosos. Você, Beehive, está nos ouvindo. Com certeza já deve estar seguindo, mas se não segue, por favor, faça seu papel como fã de Beyoncé. E para seguir o episódio de hoje, eu sou o Guilherme Souza, @CrazySS nas redes sociais. Quero deixar claro que no episódio de hoje eu sou aqui um humilde e mero condutor desta discussão e espectador, né? Porque eu realmente não sou o maior conhecedor da Beyoncé, vou aprender muito, já estou aprendendo muito com um pouco que a gente tem conversado aqui, e vou passar a bola aqui para esse trio maravilhoso, para eles seguirem contando sobre essa obra impecável que a Beyoncé recém lançou no Disney Plus. Por favor, contem pra gente do que se trata Black King, o que ele pretende trazer de mensagem, quais são as referências, quais são os artistas envolvidos, tudo que vocês queiram dizer sobre, de curiosidades e mais.
Por favor, é com você, Luísa Gabriela. Meu Deus, que responsabilidade, hein? Eu começar a falar desse filme que é tão icônico, que já tá mudando a história da cinematografia mundial, assim. Modéstia à parte, claro. Black King, assim, é um projeto que transcendeu, acho que a vida de muitas pessoas. Eu acho que ele impactou muito individualmente e coletivamente, assim, um número de pessoas que acho que nem Beyoncé previu que ela fosse impactar tanto, sabe? Ela lançou na semana passada, aliás, ela lançou no mais precisamente, dia 31 de julho, no Disney Plus. O filme, pra dar uma contextualizada, ele é uma reinterpretação do Rei Leão, só que une, na verdade, algumas situações, alguns contextos, algumas circunstâncias, e tem toda uma pesquisa de ancestralidade histórica e também cultural, né? Da cultura afro-americana, da cultura africana. Então, assim, é uma junção muito bonita, é uma sinergia, assim, muito bonita que envolve várias nuances, assim, religião, cultura, impacto social, ativismo. Impactou a minha vida de uma forma tal que me faltam palavras, assim, sabe? Eu até agora não consegui definir de fato o que esse filme representa, sabe? Vale lembrar que talvez, né, todo esse projeto, claro, isso não surgiu da noite pro dia, tem alguns anos que ela e toda a produção tá envolvida nisso. Em 2019, todos com certeza lembram, a Disney relançou, né, o filme do Rei Leão numa versão live action, que foi sucesso no mundo inteiro. Dessa produção que a Beyoncé estava envolvida, ela foi a voz original ali da Nala, uma das personagens principais. Saiu o álbum The Gift e os meninos com certeza podem dizer muito mais sobre essa ligação entre tudo isso que a gente está aqui falando. Eu acho que para entender o Black King, a gente tem que voltar umas casinhas na cronologia da Beyoncé. A Beyoncé, ela é uma popstar, né, americana, acho que poupa apresentações, que todo mundo conhece, mas chegou um ponto na carreira dela onde ser política e estar política se tornou uma coisa muito importante. Eu acho que ela começou a pensar no legado que ela quer deixar tanto para os fãs, mas principalmente para os filhos dela, sabe? Quando a Blue Ivy nasceu, por exemplo, tiveram muito ataques racistas à aparência da Blue Ivy. Tanto é que hoje em dia ela esconde os filhos dela no máximo que ela pode. Ela só mostra os filhos dela em coisas oficiais, que são filmes que ela faz, clipe que ela faz. Ela controla essa narrativa. Então eu acho que desde o Lemonade ali, desde o For, na verdade, que o For, pra quem não sabe, era um álbum da Beyoncé que ela ia fazer todo com instrumentais afro, né? Era um álbum inspirado no Fela Kuti e tal. E aí ela descartou quase tudo e só lançou com essa sonoridade Around the World e End of Time. Depois disso, ela teve a Blue Ivy, tiveram esses ataques racistas e a Beyoncé veio totalmente repaginada com Formation, que ela vinha com uma carga política muito forte, com o pé na porta mesmo desse discurso político, desse discurso racial, assumindo a negritude dela sem remorso, acima de tudo. Pois é. E aí, até a gente chegar aqui no Black King, foi uma jornadinha que não começou, sim, sabe, sim, da noite pro dia. O For, inclusive, ele foi um divisor de águas em 2011, porque a música pop de 2010 pra frente sofreu, não é que sofreu, né, mas assim, teve muita influência da EDM, que é a Electronic Dance Music, que a gente via muita cantora pop fazendo música eletrônica, por exemplo, a Rihanna com parcerias com David Guetta, a gente também tinha Nicki Minaj com algumas batidas pop um pouco mais eletrônicas, e aí vem a Beyoncé com o For, completamente R&B, assim, R&B raiz. Mas o For, de fato, era pra ser um álbum repleto de afrobeats, na verdade. Mas eu acredito que anos depois, em 2018, inclusive, ela conseguiu honrar o nome do Fela Kuti, né? Pra quem não sabe, ela até tocou na apresentação dela do Coachella, em Deja Vu. Foi uma introdução ali, instrumental dele. Antes do Jay-Z entrar no palco, a banda toda, né? A orquestra que tava com ela, a fanfarra que tava com ela, tocou uma música dele, né? E assim, ele é um multi-instrumentista nigeriano, assim, muito importante pra música mundial, de fato. Ele é uma pessoa, assim, muito interessante. As músicas que ele já compôs, os arranjos que ele fez são muito maravilhosos. Acho que vale pra todo mundo, assim, pegar ele como referência, porque muita gente não sabe que esses cantores ao redor do mundo, né, e assim, que tiveram influência em décadas passadas, hoje em dia eles voltam de outra forma, né, e que continuam impactando
gerações, né? Eu acho muito importante quando a gente pega e analisa a carreira da Beyoncé como um todo, porque a gente consegue ver exatamente essa virada de chave da carreira dela. Os primeiros álbuns, até ali o I Am Sasha Fierce, até um pouquinho do For, talvez, mas principalmente até o I Am Sasha Fierce, é a construção da Beyoncé como uma popstar, como uma diva americana, como outras milhões aí que a gente conhece. A partir disso, o For foi uma tentativa de descoberta dela, mas a gente vê que ela ainda estava meio presa naquilo. E foi bem no momento em que ela engravidou da Blue Ivy. Quando ela vira mãe, eu acho que é uma virada de chave na vida pessoal e na carreira dela, que transformou o material dela completamente, virou de cabeça pra baixo. E a gente veio o Beyoncé, que é um álbum sobre feminismo. Aí a gente vem o Lemonade, que é um álbum sobre feminismo negro. E a gente vê agora o The Gift e como ela se transformou de uma diva americana popstar pra definitivamente uma lenda. Pra mim foi a virada de chave. Até no self-title, né, Ale? Assim, tem a música que ela canta com o Frank Ocean, que é o Super Power, que ela também traz um pouquinho de movimento social negro, né, dos movimentos civis. E ela termina a música com a frase emblemática do Barack Obama, né, que é Yes, we can. E ela lançou justamente um ano depois dele ter sido reeleito, né, que era do segundo mandato dele, que é uma pessoa também muito importante na carreira dela, assim, né? Porque eu acho que ela aprendeu muito com essa campanha eleitoral. Foi muito intrínseco. Então, de fato, essa chave política foi muito importante, porque se tornou algo justamente ali, nas entranhas dela, né? Acho que não só por conta do que ela sofreu no início da gravidez e depois que a Blue nasceu e tudo mais, que ela viu que ela realmente precisava ser aquela pessoa e impor as coisas dela, né? Tipo, ela precisava se impor de fato como, assim, fazer do material dela um impacto político muito grande, né? Mas isso é uma percepção que eu tenho, né? E agora eu acho que o que ela faz é exatamente isso. Eu acho que agora, obviamente, a Beyoncé ainda é uma diva muito grande, ainda é uma diva no mundo capitalista norte-americano, mas eu acho que hoje em dia ela é uma artista que faz o que ela quer, o que ela acha que vai contribuir para a sociedade de alguma forma. E a gente vê essa construção dela desde a Destiny Child até hoje, e a gente vê como isso vai acontecendo aos poucos, tanto na música quanto na obra. Então, quando eu como um fã, vejo um Black Skin saindo, o álbum The Gift saindo, 10 anos depois do For, eu vejo como uma libertação, como ela finalmente conseguindo fazer o que ela sempre sonhou em fazer, do jeito que ela queria, da forma que ela quisesse mandar e desmandar, e distribuir a arte como uma forma de mudança, libertação e um grito político mesmo. Eu super concordo. E acho que também tá relacionado ao fato, assim, no início da carreira dela, quem comandava muito era o pai dela, né? O Matthew. Então, assim, e existiram muitos prós e também muitos contra, né? Que a gente, assim, ano após ano vai descobrindo cada vez mais. Mas foi a partir do For que essa relação pai-filha, que antes ela até conta, né? No documentário, assim. Chegou um momento da vida dela, acho que ela conta isso no Life is But a Dream, que chegou no momento da vida dela que ela não conseguia mais diferenciar o pai do empresário, né? E foi ali, aquele momento que ela percebeu que tinha alguma coisa errada nessa relação. E acho que quando ela rompeu com o pai e tomou as rédeas, de fato, da construção artística dela, né? Foi que essa chave realmente virou. Então, eu super concordo com o que você falou. Eu acho que o Black King, ele é muito... A gente sempre acha que ela nunca vai conseguir se superar, né? Porque, assim, quando eu vi o Lemonade, eu falei, ok, é isso. Não, Isso quando a aqui... gente viu o Beyoncé. Exato. A gente falou, ok, daqui provavelmente não vai passar. Se passar, o que é que vai ser, né? Aí veio o Lemonade. Veio o filme do Lemonade na HBO. Aí depois, veio a turnê, a Formation Tour, que foi em estádio. Com aquele monumento maravilhoso. E aí depois a gente falou, ok, 2017 ela não vai lançar nada, né? 2018 também acho que não vai ter nada. Aí, do nada, ela engravida de gêmeos, cancela o Coachella de 2017. E aí no ano seguinte a gente falou, ok, é o comeback dela. Então, o que será que ela vai fazer? Será que vai vir álbum novo? Não vai vir. Não veio álbum novo em 2018, mas ela fez um reajuste dos arranjos e das melodias da discografia dela, né? E foi o que foi o Beachella, né? O Coachella, que ela denominou de Homecoming. Exato. Isso, e já lá também, já com uma potência negra muito forte, né? Que ela traz toda essa cultura das bandas de faculdade negra e tal, muito presente, né? Eu acho que são ingredientes que ela vem adicionando na carreira dela que ela não pretende tirar nem tão cedo. Eu acho que nem vai tirar. E eu acho que pra gente fazer essa ligação do For até o Black King, eu tava pensando isso também esses dias, de que eu pensava que ela não ia conseguir superar o Lemonade. E agora
agora eu acho que o Lemonade tá pequeno pro Black King. Exatamente. Eu também fico com Eu essa acho sensação. que o Lemonade, ele contou uma história, e o Black King, ele tá Isso. meio que amarrando essa história pra um monte de pessoas, sabe? E enquanto o Lemonade, ele fala de dor, de superação, o Black King, ele é uma outra narrativa, sabe? Ele é quando você fala, cara, você... Olha que legal, você não é uma pessoa descendente de escravo. Você é uma pessoa descendente de pessoas que foram escravizadas, sabe? E essas pessoas, os seus antepassados são reis, são rainhas. É uma coisa de opulência, é uma coisa de riqueza, sabe? Muito grande. E quando você percebe isso, você percebe um monte de coisas ao redor. Uma coisa que eu acho muito legal a gente destacar também é o quanto o Black King é mais uma afirmação de que a Beyoncé, ela não tá preocupada com o sucesso do single, o sucesso do número de vendas do álbum que tá acontecendo agora. Ela tá preocupada com daqui a 10, 20 anos das próximas gerações. E isso eu não digo de agora, do Black King. Eu digo desde o For. Porque se a gente olhar, Run the World foi uma música que só teve a repercussão e só teve o reconhecimento anos depois. Porque quando a música foi lançada, ela não teve esse sucesso tanto, não foi esse hino empoderador feminista que a gente vê hoje em dia. E assim como o Lemonade, que tá cada vez mais, ele volta, ele foi lançado em 2016. E assim, parece que foi lançado ano passado, de tão atual que ele é. E provavelmente o Black King, eu sinto que vai ser isso, que daqui a 10 anos vão olhar esse trabalho e vão falar, caraca. E diferente de outros trabalhos dela, que são muito bons, não tô botando qualidade, mas tô botando em impactar pessoas e fazer mudanças, entendeu? Eu acho também que tem uma parte pedagógica muito importante que ela traz, sabe? E, assim, não que seja o principal objetivo dela, mas acaba se tornando um dos objetivos, sabe? Porque, por exemplo, falando por mim, não sei se muitas pessoas passaram por essa situação como eu, mas, assim, na minha vida acadêmica, assim, de escola, de faculdade, eu nunca tive história da África como matéria, por exemplo. A minha única referência africana era que Portugal havia comercializado e escravizado, tratado de forma desumana, genocida, pessoas que vieram do continente africano e de diversos países de lá. Então, assim, é uma história de muita dor. E, às vezes, eu ficava com a impressão, assim, pessoal, mas eles só eram escravizados. Óbvio que não é só no diminutivo, tá, pessoal? Assim, é porque eu ficava com a sensação de só tem essa história pra contar, eles não trouxeram cultura, eles não trouxeram qual a ancestralidade deles, sabe? Tipo, eles têm história, eles têm vivências, eles têm rituais. Por que não contar tudo isso também, sabe? Por que só contar a parte da escravidão, que também é um ponto importante pra gente se ver como humano e se ver como sociedade também. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu vejo um Lemonade, quando eu vejo um Black King, e eu vejo toda essa riqueza ancestral, é a que me dá o choque, sabe? Me dá um choque de realidade, assim, e faz, acorda. Que é uma coisa que eu sinto muito, assim, porque pessoas são formadas na vida acadêmica aqui nesse país, eu falo do Brasil porque a gente tá aqui, né? A gente vive aqui, mas muitas coisas são perdidas, muitas coisas são queimadas, muitas coisas são omitidas de forma criminosa, diga-se de passagem. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que a história que a gente recebe, que a gente absorve, né, dos nossos antepassados, do pessoal da África e tal, que é uma história sempre de muita dor e que é uma história que geralmente ela é demonizada. O que a gente vê de África nos filmes é o voodoo como uma prática do mal. Ou então, que a gente cresce sabendo que a macumba é uma coisa hiper negativa, sabe? Intolerância religiosa o tempo todo, né? Presente na nossa cultura, infelizmente até hoje. E aí a gente vai vendo, a gente vai olhando umas coisas assim, tipo, vai comparando algumas coisas, a gente vai vendo que, por exemplo, por que alguns santos da Igreja Católica são parecidos com alguns santos das religiões africanas? Porque eles meio que mascaravam isso para poder ter a sua própria crença. Então, rezava para um, mas querendo rezar para outro, sabe? Porque eles eram proibidos de rezar para os santos deles, enfim. Então, é isso. A gente vem vivendo, assim, eu acho que demorou muito pra gente tomar essa consciência, sabe? De quem nós somos e do que nós somos, de onde a gente veio. A gente não sabe. E a África, quando ela chega pra gente, ela chega meio como uma maçaroca, né? Não é aquilo, tipo, eu sou da Escócia, eu sou da Irlanda, eu sou, sei lá, da Alemanha. Não, eu sou da África.
A África é um continente gigante. Eu sou da África. Então eu sou da onde? Exato, não sei. exato. Sabe? E Exato. eu acho Como que se sim. Congo e Egito não Pois tivessem é. diferenças entre si. Nigéria e Argélia não tivessem diferença Pois entre é. si, exato. E mesmo que no filme eu acho que ela Exatamente. ela não entra nisso no filme, sabe? Não é uma coisa que ela vai destrinchando, mas eu acho que é uma narrativa diferente que a gente recebe, entendeu? Uma narrativa que acolhe a gente, de certa forma. E que fala, tipo, cara, tá tudo bem ser quem você é, tá tudo bem você estar dentro da sua pele, tá tudo bem você deixar o seu cabelo crescer, sabe? Tipo, uma experiência pessoal é que eu sempre raspei a minha cabeça, sempre, desde quando eu me entendia por gente. E eu detestava fazer isso. Mas eu fazia. Era uma coisa que eu só repetia. E aí um belo dia, em 2015, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou raspar meu cabelo. E eu não sabia como era a textura do meu cabelo, sabe? E aí eu pergunto, tipo, se uma pessoa branca não conhece a textura do cabelo dela, sabe? E eu vou te falar que provavelmente a pessoa conhece. E as pessoas negras não conhecem, porque as pessoas negras raspam o cabelo, as pessoas negras, elas alisam o cabelo, as pessoas negras, elas sofrem uma pressão estética pra entrar num padrão que é inalcançável, porque é um padrão branco. Você nunca vai ser uma pessoa branca de olhos azuis e cabelo escorrido, sabe? Porque fenótipos diferentes, de raça, de tudo. E isso tá tão enraizado na nossa sociedade que as pessoas negras fazem isso, assim, de Sim. maneira, entre muitas aspas, natural. Sim. Eles não percebem, né, que estão fazendo isso. É tanta pressão social que você se vê raspando o cabelo, se vê fazendo uma série de comportamentos que não é você, pra você se ver inserido nessa É sociedade, muito louco né? isso. É muito E a gente cruel. vê como é importante uma artista pop como a Beyoncé colocar esse discurso no trabalho dela. É só a gente ver, eu e Rian, a gente tem fotos dos nossos amigos antes dessa época Lemonade, e a gente todo mundo junto, e você vê todo mundo de cabelo raspado, cabelo alisado, com maquiagens que deixam o rosto completamente branco, o nariz afinado, e aí quando vem essa era toda da Beyoncé, todo mundo meio que é como se fosse uma descoberta da personalidade de cada um ali. E aí a gente coloca uma foto hoje de todo mundo e assim, é surreal a diferença. E isso impactando a gente. Você imagina que ela deve impactar milhões de pessoas com esse discurso que estão se descobrindo negras. Se descobrindo uma coisa que elas sempre foram, né? Sim. Sempre foram. Uhum. Aquele vídeo que quando a Beyoncé lançou o Lemonade, que foi um viral de Beyoncé is Black, que as pessoas descobriram, entre aspas, Do Saturday Night Live, sim. Eu ia falar exatamente disso. que a Beyoncé era negra. E Sim, é isso, sim. sabe? Tipo, como assim Exato. ela é negra? O quão revolucionário é isso, assim, pode parecer hoje, né, a gente tá vendo que esse movimento, como a gente tá citando aqui, já tem alguns anos, pode parecer uma coisa, ok, é só a militância, só isso, é só mais alguém trazendo essa mensagem. Não, gente, isso é muito importante, né? Vocês estão dando exemplos muito significativos, assim, muito próximos da nossa realidade, porque é isso, há poucos anos atrás a gente vivia, digamos, nessa bolha, e nós, o que é mais irônico, assim, nós, brasileiros, né, um país com a sua maioria formado de pessoas negras, culturalmente cheio de referências e constantemente enraizado na cultura africana. E ainda assim, a gente tentava apagar essa história, né? E sem perceber como o papel da Beyoncé e de vários outros artistas cada vez mais trazem esses assuntos à tona pra gente poder refletir e, indiretamente ou não, a gente reformula nossos hábitos. E ela, com o nome que tem, né? E faz isso mundialmente, talvez até em culturas que nunca tiveram contato tão direto, né? Com a realidade da comunidade africana, mas se vê pensando assim na forma de falar, de lidar, um bordão, um jeito de se vestir, de se apropriar culturalmente de alguma coisa. Você se questiona muita coisa. Inclusive, eu acho muito bom, vou jogar essa frase que me pegou muito do Black King pra gente começar a falar efetivamente sobre o conteúdo do filme, que foi logo depois de Nile, que é um homem falando Tio Sam, que claramente, né, é uma alusão aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, ele falando, sim. Tio Sam, se eu nunca me conhecer, como você vai me conhecer? Como você pode me conhecer? E eu acho muito isso. É como você quer falar de um povo se esse povo não se conhece, se esse povo não sabe da história, se a história dele foi apagada. Enfim, aí introduzimos o Black King, que é, né, o filme que, enfim, como a Luísa falou, eu acho que a cada vez que você assiste, você tem uma interpretação diferente. E vamos ter, daqui provavelmente 5 anos a gente vai estar assistindo e vai perceber uma outra referência, porque assim, até o... Sim.
o dedinho mindinho que aparece no fundo, assim, no canto da tela, Sim. ele tem um significado. Tipo, tudo tem um significado ali. Eu, pelo menos, minha experiência pessoal, eu tive 3 interpretações do filme, da narrativa como um todo, e eu acho legal a gente destacar isso aqui no começo para as pessoas irem acompanhando e quem não percebeu, talvez tenha a sua interpretação. A primeira é a mais clara, que eu acho que é a releitura do Rei Leão, né, que ele segue ali, quem assistiu o filme lá dos anos 90, e ele segue mais ou menos a mesma história, o nascimento do Simba, tal, toda aquela história Hakuna Matata. A segunda interpretação seria do personagem, aquele homem negro que tá ali, e até o significado, pra mim, da Beyoncé ter dedicado o filme pro filho dela, porque eu acho que ela se inspirou muito no filho dela e a jornada... Spoiler! Desculpa, gente, vamos falar mais pra frente. Mas a jornada do homem negro na sociedade, e eu acho que a terceira interpretação seria do povo negro como comunidade, se descobrindo como nasceu, como aquilo foi apagado, passou por um conflito, como se redescobriu e agora tá ganhando um poder, como diz aí My Power, e seguimos. Tem uma frase também que eu anotei aqui, é porque pra vir pra cá a gente estuda, tá, gente? Estudei muito, tá? Ah, tem toda uma pesquisa. Maravilhoso. Tem melhor estudo do que ouvir Beyoncé e ver filme da Beyoncé. A frase que eu anotei, que é uma frase que, se não me engano, é logo depois de Mood Forever, que é quando ela fala o seguinte: viver sem reflexo por tanto tempo te faz perceber se você realmente existe. Você vive de uma forma tão apagada que você não sabe se você existe, sabe? É uma reflexão, uma frase muito pesada pra você tomar assim, do nada, tipo, você vive a sua vida inteira sem saber de onde você veio, entendeu? Então como que você sabe pra onde que você vai? Você não sabe quem passou. Então quando ela traz essa narrativa diferente, essa narrativa rica, essa narrativa de Gloriosa, né? narrativa de gloriosa, você, putz, cara, eu sou isso daqui, sabe? Você se apropria dessa história. Aí é aquilo que a Lu falou, né? Tipo, você não mais pensa num passado triste, num passado do navio negreiro, sei lá o quê. Você pensa num passado que sim, isso fez parte, mas não é isso a minha história. Minha história não se resume a isso. Minha história se resume a uma coisa muito mais rica e muito maior, sabe? E esse filme teve até, eu diria assim, correções institucionais, né, entre aspas, porque tem uma curiosidade que não é tanto uma curiosidade, mas é uma injustiça que a Disney acabou fazendo, né? Muita gente aqui que já viu Rei Leão, tem um trechinho de Timão e Pumba que eles cantam In the jungle, the Lion Sleep Tonight. The Lion Sleep Tonight. E muita gente achava que essa música sempre foi da Disney, sempre foi do Rei Leão e tudo mais. Quando, na verdade... E foi quando eu me dei conta e o choque veio, assim, muito potente comigo. Numa passagem do Black King, ela colocou a trilha original dessa música, que não é cantada por norte-americanos. Que, na verdade, essa música é de um intérprete sul-africano chamado Solomon Linda. Eu não me lembro exatamente a década, mas essa composição dele foi prometida uma certa fama para ele que ele ia conquistar no Ocidente, né? No caso, nos Estados Unidos. E que, na verdade, ele não recebeu nada em troca. A música acabou sendo gravada por uma banda folk na época, na década de 60, se não me engano, na década de 50, eu não me recordo agora direito. Mas ele não recebeu nada em troca. Ele recebeu uma mesquinharia na época, que era o equivalente a, sei lá, $2, eu acho, se não me engano. E ele cedeu os direitos da gravação da música com essa promessa de que ele se tornaria famoso nos Estados Unidos, que a música dele ia ser o maior sucesso nos Estados Unidos, quando na verdade ele foi apagado. E aí a própria mãe da Beyoncé, que é a Tina Knowles, ela numa entrevista, se não me engano, foi pro New York Times, eu acho, não, eu posso estar enganada agora, porque ela fez muitas entrevistas nessa semana do Black King, falou pra muitas revistas, e numa delas ela disse que a Beyoncé ficou sabendo dessa história e falou, isso tá errado, eu vou colocar a trilha original, e ela assim o fez. Ela colocou a trilha original. Inclusive, é a única música que não tá no The Gift. Que tá no filme, exatamente. E ela colocou a trilha original e muita gente se deu conta de que, assim, foi tudo um truque, sabe? Esses anos todos. Então, era tipo assim, ok, eu vou lá dublar a Nala, assim, vou participar aí da live action do Rei Leãozinho de vocês, mas o meu Rei Leão, quem vai dominar sou eu. Quem vai dizer o que é que tá certo sou eu. Quem vai
construir a narrativa dele sou eu, e eu vou corrigir as injustiças que eu acho que aconteceram sim, e vocês vão ter que lidar com isso. O que eu achei, assim, maravilhoso, sabe? Porque o Rei Leão, assim, tem as suas problemáticas, né? Muitas vezes a gente vê nas redes sociais até, mas é muito bom a gente ver que anos depois ela vem com o Black Skin, com esse projeto tão magnífico, e acaba colocando bem sutilmente ali, sabe, entre uma cena e outra, essa trilha original, e que as pessoas se deram conta que foi uma grande injustiça que a Disney acabou cometendo, né? Eu fiquei muito feliz por ter sido ela, sabe? Porque, óbvio que se fosse com qualquer outro artista também seria muito interessante, também seria legítimo, mas é porque foi muito sutil, sabe? Foi do jeito dela, sabe? Que a gente conhece, que a gente sabe que as pessoas vão lá procurar, porque tudo que ela faz, assim, não é coincidência. Ela faz porque tem um propósito ali, né? E eu acho que também outra coisa do Black Skin que é muito interessante, a gente tava falando agora de intolerância religiosa, né? As narrativas religiosas que ela fez durante esse filme, assim, foram de uma poesia e de uma grandeza tão grande que você acaba, quando você conecta uma coisa a outra, você percebe o quão rico esse projeto é, sabe? Porque, assim, você vê referências cristãs com a história de Moisés, né? Pra quem não viu ainda, desculpa o spoiler, pessoal, mas enfim. Na música Other Side, a Beyoncé coloca o bebezinho nessa cesta, e aí tá vindo o desastre natural e a aldeia inteira tá fugindo, e ela é a única que permanece até os segundos finais, né, dessa tragédia, porque ela tá pensando lá no bebezinho que tá com ela. Assim, eu assisti de 4 vezes, e na última vez eu acompanhei com a minha mãe, e a minha mãe, quando viu essa cena, ela, assim, na mesma hora, ela falou, meu Deus, Moisés! E ela tá interpretando a Joquebede, que é a mãe do Moisés, né? Na Bíblia. E aí a gente tem referências cristãs, a gente tem referências muçulmanas também, porque tem uma passagem do filme que ela fala uma frase que é muito interessante, que é: a Deus pertencemos e a Deus retornaremos. E isso é um ditado muçulmano, do Islã, na verdade, né? E ao mesmo tempo ela também converge isso em religiões de matrizes africanas. A gente tem lá, assim, por exemplo, em Spirit, me corrijam se eu estiver errada, mas cada cor que ela usa no clipe equivale a um orixá diferente. Eu acho legal aproveitar que você está falando nesse tema, que a gente pode lembrar que em 2008, quando a Beyoncé lançou I Am Such a Fierce, ela era católica. Católica não, desculpa. Cristã ela era protestante, cristã. exato. Ela era uma protestante, é verdade. E ela gostava de cantar Ave Maria, ela era religiosa sim, ela cantava Ave Maria no Egito, na pirâmide do Egito, todo esse negócio você pode ver em DVD. E hoje em dia ela tá levantando várias religiões que são perseguidas pelo mundo, né? Ao redor do mundo. Que falam sobre a cultura negra. Sim. Quando a Beyoncé traz isso, a gente entra num espectro que é gigante. Porque se você parar pra pensar, Nossa Senhora Aparecida é negra. Entendeu? Padroeira do Brasil. E a Beyoncé, meio que nesse filme, a gente pode fazer uma ligação com isso também. Sabe? De que a Beyoncé ali era meio que o guia espiritual dele. E ela nada mais é do que uma Nossa Senhora negra, sabe? Ao mesmo tempo que ela tá falando de todos os orixás também. Isso. Sabe? Exato. Tá falando de Moisés, tá falando... Então ela traz uma riqueza, não fecha no pensamento que a gente tem, geralmente, de religião, que é aquilo, né? O cantinho do evangélico, o cantinho da Umbanda, é isso. Não tem um cantinho, é um espectro, é isso. Então a gente vê referências a Iemanjá, a gente vê referências a Oxum, a gente vê referências a Xangô e tantos outros que, assim, a gente não conhece e acaba conhecendo no filme, sabe? Eu, por exemplo, eu já até falei episódios anteriores aqui que eu sou filha de pastor, mas que eu não sou batizada em igreja evangélica. Eu hoje me considero deísta, sabe? Eu já fiz crisma em igreja católica, então, assim, é uma mistura total. E eu acredito no espiritismo também. Então, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, assim, eu me considero mais deísta do que uma seguidora de uma religião só, sabe? Porque, pra mim, é o que você falou, o espectro é tão grande, é tão grandioso, é um conjunto tão enorme, assim, eu acho que se sobressai a qualquer significado que a gente dê, sabe? E eu acho que foi uma conjunção muito bacana que ela fez, porque é como se um completasse o outro e que cada um tem a sua devida importância, sabe? E que nem por isso, assim, não é que uma religião é mais correta que a outra. Não. Todas elas são corretas de acordo com o que elas acreditam, sabe? E tá tudo bem você escolher qualquer uma, escolher todas, seguir todas, entendeu? É isso. E quem disse também que tá errado, né? Quem foi a primeira pessoa que falou, tipo assim, não, mas essa daqui não é história, tá errado. Essa não pode, exatamente. Eu acho que a mensagem que ela quer passar sobre isso é muito exatamente o que a Luísa falou.
sobre tá tudo bem você ser o que você quiser, seguir a espiritualidade, a religião que você quiser. O importante é você conhecer a sua história, você voltar às suas raízes, entender quem você é, da onde você veio. E quando você entender tudo isso, você toma uma decisão. E não toma uma decisão baseada naquilo que foi ensinado com uma cultura totalmente eurocentrista e aquilo que foi enfiado goela abaixo para você aceitar. A partir disso, se você quiser ser protestante, católico, evangélico, cristão, enfim, o que você quiser, você seja. E eu acho que até a mensagem que ela manda em Find Your Way Back, que é a segunda música, é justamente isso. Encontre o seu passado, volta lá no seu caminho, volta no que você é, e a partir disso você toma passos à frente. Você tem que dar um passo atrás para dar 2 na frente. Eu acho que isso da religião também tá muito atrelado ao que ela fala em Bigger também, né? Que, tipo, você faz parte de algo muito maior, sabe? Maior que eu, maior do que você, maior do que o que eles querem que a gente veja num retrato. Então, assim, a gente tá dentro de um contexto, assim, tão grande que ficar só focado nisso, nessa narrativa que vendem, porque hoje em dia a gente pode dizer que foi a narrativa vendida, né? Sim. Porque, por exemplo, eu hoje não consigo enxergar Jesus Cristo como uma pessoa branca de olhos azuis no Oriente Médio. Justamente. Não consigo, sabe? Por exemplo, eu não consigo ver Moisés nem Ramsés no Egito Antigo brancos. Eu não consigo imaginar assim, sabe? De jeito nenhum. Uma história lavada, então, né? Exatamente. Então, eu acho que tem um papel, assim... Eu nem acredito que ela queria que fosse importante nesse aspecto religioso, sabe? Porque justamente eu acho que ela uniu todos esses conjuntinhos assim de cada religião, mas juntas, pra mostrar que, a gente tá num universo tão grande, tão maravilhoso, sabe-se lá, sob a aba de quem? Desse astral, desse espírito tão grande que guia a vida da gente, que tá de olho na gente. E que, assim, ficar atrelado só a uma coisa que nos vendem não vale tanto a pena, sabe? Que é algo maior do que eu, maior do que você, maior do que nós. Exatamente, exatamente. Ela abre o álbum, né, e eu encaro muito essa música como uma oração, né? Desde quando eu ouvi pela primeira vez, tem gente que gosta de música pela batida, eu gosto muito pela letra, né? Quando eu entrei naquela letra, eu falei, putz, toda vez que eu ouço essa música, ela me dá uma coisa muito boa, é como se fosse realmente uma oração, como se eu estivesse me conectando a alguma coisa, sabe? Ela meio que fala isso, tipo, você faz parte de algo muito maior do que você acha que tá, de qualquer problema que você tá passando, sabe? Qualquer coisa que exista, é uma oração mesmo. É um propósito, né? Tipo, você não tá aqui você não tá aqui à toa, sabe? Você não tá aqui a passeio. Exato, você não tá aqui pra absorver as coisas que as pessoas te dizem. Se você quiser absorver, ok, você tem o livre-arbítrio pra isso, mas entende que você tá, tipo, num contexto que é assim, é o que a gente acabou de falar, maior do que eu, maior do que você, maior do que qualquer coisa. Abre o leque, né? O que eu acho mais incrível em tudo isso que vocês estão falando e o que o filme retrata muito bem é como a cultura africana e essa espiritualidade, né, por trás, ela é sempre muito otimista. Exato, isso é uma coisa que não é a Beyoncé que está dizendo. Quando você vai estudar qualquer matriz religiosa de base africana, eles têm uma visão, né? Eu posso estar aqui, me corrijam se eu falar alguma besteira, por favor, mas eu sempre vejo como um olhar da morte, dos antepassados e de tudo mais, de uma maneira muito mais positiva do que as religiões de matrizes, digamos, mais europeias. Então isso é muito bonito. Não só ela traz essa reflexão de identidade, mas faz você valorizar muito a si mesmo, muito seus antepassados, toda essa raiz. Então, claro, a gente conectando com o próprio Rei Leão, a gente viu isso, então todos nós aqui pequenos lá nos anos 90, a gente viu muito isso, né? Quando o Simba tá ali perdido, quando o Simba abandona ali a família dele, você vê muito isso, né? Como ele tá perdido ali, sem rumo, triste com o que aconteceu, até que ele tem a visão do pai dele falecido, ele reencontra, né, tudo isso. Então, essa importância da gente estar conectado com a nossa raiz, com o todo da nossa vida, da nossa cultura. Vocês já estão falando um pouco, né, durante esse debate maravilhoso que vocês estão tendo, mas eu queria que vocês se aprofundassem um pouquinho mais, assim, algumas músicas, claro que não todas, são muitas, e teria muita coisa pra gente falar, como o próprio Alexandre brincou, que até o dedo mindinho que aparecer é uma mega referência, tudo é muito milimetricamente pensado nesse filme, mas que vocês destacassem, assim, algumas músicas que são imprescindíveis da gente não deixar de falar, então, por favor, comentem, relembrem. Figuras, personagens, tem lá o Homem Azul, é uma figura que chama bastante atenção durante vários momentos do filme. Algumas curiosidades,
É isso. Eu já falei um pouco sobre Bigger, falei um pouco de Find Your Way Back. E acho que a gente pode falar um pouco também de Find Your Way Back sobre a estética afrofuturista ali, que tem ali, que tá super em alta, é um debate mega relevante nesse momento. E desde as roupas, enfim, toda a estética do clipe, eu acho que é baseada nessa estética, né? Sim, e que a gente viu também de outras artistas, né? Por exemplo, a Janelle Monáe, no último álbum dela, também teve uma pegada afrofuturista, né? Então, o clipe de Find Your Way Back, pra mim, eu acho ele belíssimo. É super intergaláctico, assim, sabe? E eu, como boa canceriana, eu sou muito apegada à lua. Então, quando eu vi aquela lua enorme, lua cheia, atrás da Beyoncé, no meio do deserto, minha gente, eu me arrepiei inteira, assim. Porque eu achei muito bonito. E é uma coisa também que eu fiquei muito atenta no filme, que eu achei muito interessante, que assim, a gente tá acostumado ao tempo, né, passar através do calendário, assim, o tempo solar, né? E no filme eu fiquei com a sensação que era o tempo lunar, na verdade. Porque em muitos cortes, assim, você via que existia um protagonismo da lua mais forte do que o do sol, sabe? Não sei se ela fez isso de propósito, tô aqui jogando uma teoria, não sei. Eu acho que foi. Eu acho que foi porque a lua, ela meio que representa a mãe, né? A mãe, a mulher. Sim, aham. E isso é muito a cara Sim, dela. sim, exato. Então, eu gosto muito de Find Your Way Back, eu gosto muito daquela parte em que o meteoro cai do ladinho dela, sabe? E ela se transforma e começa a fazer aquela dança maravilhosa. Eu não tenho a referência da pintura corporal que fizeram nela. Não sei se aquilo representa algo de alguma tribo, de alguma cultura específica. Só sei que eu achei belíssimo. Acho que, enfim, não só nesse clipe, como também em Already, que ela também tava com a pintura corporal toda tribal, assim. Algumas pessoas brincaram que ela tava pintada do Olodum. Mas eu achei belíssimo, achei de um trabalho artístico maravilhoso. A gente pode seguir também aqui pela... Eu acho que tem alguns momentos do filme que são, tipo, os highlights mesmo. O cara verde ou azul, né? Uhum. Ele tem algumas interpretações possíveis. O diretor diz que ele é a consciência do Simba, sabe? Uhum. Ele é a consciência do menininho. Então, tanto é que tem um momento do filme que ele não aparece mais. Que é quando o Simba se torna consciente do que ele é. De que ele é um rei, da negritude dele, da ancestralidade dele. Em Mood Forever, ele também ele não aparece, né? Porque, se não me engano, é o sonho do Simba, não é isso? Aparece. Eu reparei, aparece. No começo. Só que toda vez em Mood Forever que ele aparece, ele tá meio triste. É uma consciência pesada, sabe? Eu acho que ele tá num lugar que é super opulento, um lugar que é super rico, um lugar que oferece muitas coisas pra ele, mas ele não tá bem. Sabe? O cara verde, ele tá triste. A consciência do Simba tá pesada. E uma outra interpretação seria que esse moço verde, moço azul, ele seria um orixá, que é o Iroko, se não me engano. E esse orixá significa e simboliza o tempo. Ele é como se fosse a primeira árvore plantada, assim, na terra, sabe? Então, tanto é que ele aparece sempre no início e nos finais dos ciclos. Então, assim, o moço verde tem um significado, tá, gente? Não é Assim um como mero tudo moço no filme. verde. Legal a gente destacar que ele tá sempre com a Beyoncé Sim. e sempre observando o que tá acontecendo. Ele nunca tá isso. interferindo de forma... Ele não participa daquele negócio interferindo diretamente, mas ele tá observando aquela situação. Que a Beyoncé, assim como ele, são guias espirituais. Isso. Acho que até naquela passagem do carro, quando ele fala de Hakuna Matata, aquela da estrada deserta, né? O carro passa assim, tipo, na frente deles dois, e os dois ficam observando, né? E não fazem nada, ficam lá só parados, olhando assim. E aí foi que eu me dei conta. Eu falei, tem alguma coisa aí. Vamos ver o que é que tá, o que é que tá ali, E essa né? figura, né, que é muito presente ao longo de toda a narrativa, como a gente tá contando aqui, esse rapaz, que agora eu não vou lembrar o nome dele, ele é um bailarino, né, lá fora já... Papiocho. Muito obrigado. Sim. Já conhecido, ele já participou de apresentações com a Rihanna, com a Janet Jackson, se eu não me engano. Então, enfim, incrível. As danças que ele faz. Gente, só digo isso. Vejam, maravilhoso. É isso. E a Beyoncé, ela deu pra ele a missão de contar a história do filme através da dança, né? Então é isso, tipo, quando ele tá triste, quando ele tá retraído, quando ele tá dançando, ele tá contando a história através da dança. É incrível. Isso, exato. E uma outra coisa que eu também queria falar, dos outros highlights que eu acho, que são de Brown Skin Girl. Por Que favor. eu acho que é o highlight do filme. Pra mim também. Que é Sim. quando você tem o impacto da sua beleza. Tem uma frase que ela fala, que eu não sei se é em Brown Skin Girl
você é um pouquinho mais à frente, que é que a gente era lindo antes que eles soubessem o que beleza Sim. era. É. E essa é aquele tipo de frase Aham. que é uma paulada na sua cara, Você fica... sabe? É isso. Sim, uma coisa que eu achei muito linda em Brown Skin Girl acho que duas coisas me chamaram. Quer dizer, três? Todo me chamou atenção. Mas acho que uma coisa que me chamou muita atenção foi como ela retratou as mulheres negras ali como debutantes, como se fossem princesas. E eu acho que quando ela traz isso pro universo Disney, em que mulheres negras são princesas, eu acho que ela tá mandando uma mensagem para as próximas gerações que é muito poderosa. Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito arrepiado, porque a gente sabe que, enfim, até muito pouco tempo atrás, a Disney não tinha uma princesa negra, né? E um outro momento que eu, enfim, não sei nem definir a minha reação, foi o momento em que a Kelly Rowland apareceu, sim. Além de Naomi Campbell e toda Lupita maravilhosa, mas no momento em que ela canta, olhando no olho da Kelly e falando não te trocaria por ninguém, e falando você é linda, não sei o quê, eu senti, minha interpretação, que era como se fosse um pedido de desculpas por todo o racismo que a Kelly passou naquela época, desde Destiny Child, porque... Minha opinião pessoal, pra mim a Kelly deveria ser tão grande quanto a Beyoncé. Ela é magnificamente maravilhosa, tanto artisticamente, quanto de voz, quanto de beleza, quanto de performática. Ela é muito boa. E a gente sabe que ela foi negligenciada pela indústria pela comparação direta com a Beyoncé. Só poderia ter uma mulher negra saindo daquele grupo com sucesso. Assim como a Solange também, né? Eu acho que a Solange, ela encontra... Aí já partindo, dando um parêntese aqui, né? Eu acho que a Solange, ela se encontra artisticamente num lugar que é muito oposto da Beyoncé. Enquanto a Beyoncé é a popstar e tal, a Solange, ela é meio indie, meio R&B, meio raizão, sabe? Eu acho que isso acabou sendo, tipo, o lugar da Solange que foi imposto a ela, mas que ela soube aprender, viver com isso e soube fazer a melhor arte possível em cima disso, sem sabe? querer estragar o clima, mas deixa eu só fazer um pequeno, grande parênteses aqui, depois, por favor, continuem com a discussão maravilhosa de vocês. Yes. Mas a pergunta que ficou no ar é... Onde está Michelle? Pois é, a pergunta de Será R$1 que tem a milhão ver com a religião dela, né? Ela justamente por ser... A pergunta de R$1 milhão. Atualmente, né, tá atrelada à música gospel. Será que tem alguma relação? Vocês acham? Queria uma opinião de vocês. Eu acho que poderia ser por causa da música gospel, porque a Michelle, ela não é tão grande aqui, mas lá ela é bem grande no cenário gospel. Sim. Né, ela é quase que uma pastora. E eu acho também que a Beyoncé não quis trazer a Michelle nem a Solange, porque senão ia virar uma situação de Destiny Child. Ia sair da narrativa que ela queria contar. Sim. Entendeu? Exato. E eu acho que a Kelly também tem uma trajetória, assim, da vida dela, que algumas pessoas falam, óbvio que eu realmente não sei se é verdade, mas pelo contexto ali do olho no olho no clipe, eu acho que pode ter relação. Por um tempo da vida dela, a Kelly teve muita vergonha da cor da pele dela, por ela ser mais escura do que a Michelle, do que a Beyoncé. Então, assim, foi muito lindo, assim, eu chorei muito, sabe, na hora quando ela cantou Eu Não Te Trocaria por Ninguém no Mundo, e aí elas se abraçam, que eu fiquei, meu Deus, sim. Agora falando da Michelle, por ela não ter participado, aqui, assim, no último relacionamento dela, que ela inclusive estava noiva de um pastor, depois ela deu uma entrevista dizendo que ela sofreu muito no relacionamento, inclusive ela teve alguns problemas de saúde mental. Sim. Foi, ela se internou, exatamente. Fez uma rehab lá. Inclusive, ela tava participando de um reality show e eles faziam terapia de casal pra todo mundo ver, sabe? Mostrava os problemas dela pra todo mundo ver. Se tocou que a privacidade dela tava sendo vendida, né? Então, acho que aquilo mexeu com ela de alguma forma. E aí, isso foi em 2018. Como o The Gift foi gravado... O The Gift não, Black Skin, na verdade. Porque o The Gift, que é o nome do álbum, é a discografia do filme. E o nome do filme é Black Skin. Por favor, não troquem. Mas já fica aqui o disclaimer pra todo mundo. E como o Black King foi gravado entre 2018 e 2019, né? Acho que foi mais ou menos nesse período. Foi justamente o período que ela tava reclusa. Então, não sei se também se foi incompatibilidade de datas, porque a Michelle tava mais na dela, cuidando dela, da saúde dela. Algumas pessoas dizem isso, né? Não sei. Eu terminei de assistir o filme, a última coisa que eu pensei foi na Michelle. E não, assim, não por deixar ela de lado, não é zoeiro, o Guilherme tá rindo aqui. Não é sobre isso, não. É sobre... a música citava a Kelly. A música citava a Naomi. A música citava a Lupita. Fazia citava sentido Naomi, aquelas personalidades que estavam ali.
Tanto é que a Kelly, ela aparece em uma ceninha só em Mood Forever Mas, e não aparece exato, mais do filme inteiro. Exato. Entendeu? Exatamente. Então é sobre isso, entendeu? Tipo, não é sobre Destiny Child, não é um. Não teria nada a ver, entendeu? Ela colocar ali. Minha percepção. Aí quando eu vi as pessoas problematizando isso e criando milhões de teorias da conspiração que a Michelle não participou, eu fiquei, gente, pelo amor. Tipo assim, vocês viram o mesmo filme que eu? pra mim, Vocês Solange estarem não discutindo participou, né? isso? Não é possível. Eu acho que o motivo principal foi porque ela citava a Kelly e acabou, sabe? Ela não citou também a Solange na música, né? Sim, Então, acho que foi exato. justamente só pra acompanhar a letra da música mesmo e é isso. Eu não acho que ela fez por mal assim, eu não quero que Michelle apareça, acabou tudo, não quero Destiny Child na minha vida. Acho que não tem nada a ver. Tanto é que a Michelle tá no Beychella, né? Tá num projeto hiper Sim. recente dela. Quem acompanha a Beyoncé sabe que a amizade da Kelly com a Beyoncé é uma coisa, porra, de Né? À toa irmã. que, exato. Irmã, A Tina chama a Kelly entendeu? de filha, né? Querendo ou de não. filha, é outra coisa. Não outra é a mesma coisa. coisa de Destiny Child. Não que a Michelle não seja muito amiga dela, mas a gente sabe que é diferente. Total. Enfim. E eu acho que Brown Skin Girl, assim, a gente sabe que ela nomeou essas pessoas, né, na letra da música, como a gente já mencionou. Ao mesmo tempo, eu acho também que é um presente que ela quer deixar para as gerações mais novas, sabe? Porque justamente, como a gente falou no início do programa, que ela viu o racismo com a filha dela assim que a Blue nasceu, por conta do cabelo dela e tudo mais. Eu acho que ela fez essa música, do fundo do meu coração, eu acho que ela fez essa música para que meninas negras se olhem esse clipe e falaram assim, olha mamãe, tá vendo? Ela tem a mesma pele que eu. Olha mamãe, ela tem o mesmo cabelo que eu. Pra que elas se sintam representadas. Porque justamente, não tem princesa negra na Disney, né? Perfeito. A maioria é princesa branca, assim. Se a gente tem 10 princesas, 9,5 são brancas, assim. É isso. Sabe? É isso. Isso tem a Tiana, eu acho. Exato, que é exato. Então, assim, eu acho que ela quis deixar também como um presente, sabe? Pra a geração mais nova, assim. As meninas que estão por vir também, sabe? De casais negros. Acho que a Blue tá ali naquele clipe justamente como esse símbolo. Sim. O símbolo da nova geração que tá vindo com tudo, com isso. tudo, Com cara. tudo, meu Deus, é a patroa. É isso. Ela, inclusive, aparece, né, digamos, personificada como uma princesinha ali. Ela tá vestida em uma das cenas. É a Muito coisa linda. mais Ai, linda. gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, é a patroa. Ela tá sentada com aquele vestido maravilhoso. Ela que, inclusive, de canta, coque. né? Parte da Vestido música. de Isso é coque, maravilhoso. com aquele colar. Ela só Dá um vira o rostinho sorrisinho, assim, olha pra Dá um câmera e dá aquele sorrisinho, sorriso. tipo assim, A patroa da De Beyoncé. batom vermelho. Entendeu? É um sorriso capaz de destruir a humanidade inteira, se ela quiser, sabe? É Meu Deus, isso. é a patroa. Mas eu acho que ela fez como um presente pra essas meninas que vão chegar, que estão aí dessa geração mais nova, e também como um presente pras certeza. filhas dela. Tanto pra Rumi como pra a Blue, pra que elas não se esqueçam que elas são lindas, entendeu? E que estética nenhuma, padrão nenhum vai apagar isso. No Twitter, essa semana, viralizou um vídeo, né, da menininha chorando. Porque ela viu o filme e ela falou, cara, isso é muito lindo, sabe? E eu Ah, acho que é lindo. isso. Tipo, Foi muita lindo. gente que eu conheço assistiu essa parte, chorou. Porque se reconheceu ali, sabe? Naquela música, naquela letra, naquela emoção. Eu acho Sim. que Brown Skin Girl é a mensagem mais linda, uma das mensagens mais lindas do filme, sabe? E é algo até um pouco mais alcançável, né? Por exemplo, eu lembro muito bem em 2015. Eu já vou pedir desculpa aqui pros fãs de Taylor Swift, mas a comparação vai ser inevitável, tá? 1989, quando ele foi lançado, e o fatídico clipe de Bad Blood. Óbvio que a gente tinha personalidades e figuras marcantes e importantes como a Cireia e a Zendaya. Ok, beleza. Mas a gente também não pode apagar o fato que aquilo ali era um padrão de supermodelo, sabe? A Taylor tava rodeada ali de mulheres poderosíssimas, não tô querendo apagar ninguém, mas assim, o padrão que estava sendo vendido e comercializado era um padrão inalcançável. Então, quando a gente vê um clipe, por exemplo, de Brown Skin Girl, é uma coisa muito mais puxada pra realidade, entendeu? Eu não tô dizendo que a Taylor é irresponsável, porque aquelas são amigas dela, assim, ela convida quem ela quiser. Mas, quando eu falo de representatividade, eu acho que uma coisa importante é da gente trazer pro lado muito mais real, sabe? Eu vi, assim, na época, em 2015, eu li muitos artigos, assim, de jornais dessa utopia que estava sendo mostrada nesses clipes e tudo mais da Taylor, e que aquilo não existia na vida real, sabe? Quando na vida uma menina vai conseguir ser a Didi Hadid, por exemplo, sabe? A Martha Hunt, por exemplo. É uma coisa assim, é um padrão inalcançável. E aí, quando você pega o Brown Skin Girl, sabe? É uma ótica completamente diferente, entendeu? Porque ali
a gente vê mulheres de diversas cores de pele, a gente vê mulheres de diversas formas, a gente vê mulheres, assim, com cabelos diferentes. É uma diversidade mais aguçada. Sim, Tá entendendo o que eu tô dizendo? Mais uma vez, não estou querendo diminuir o trabalho de ninguém, tá, pessoal? Por favor, não me cancelem. Eu acho Taylor Swift uma artista muito boa. Eu já falei aqui várias vezes, ela faz composições maravilhosas, porém, fica aqui essa minha opinião. Eu acho que quando a gente vê Brown Skin Girl e vê esse significado todo, essa coisa toda fechada, que eu acho que todo mundo que assistiu, pelo menos no mínimo, se arrepiou, se tem algum coração. E aí, quando eu só vou voltar rapidinho aqui, quando a gente vai glamorizar a oncinha. Porque uma pessoa que, eu não sei se vocês acompanharam essa polêmica, né, que uma antropóloga, entre aspas, me diz que o filme é sobre glamourizar oncinha. Uma pessoa que diz isso, no mínimo, não assistiu o filme. Ela assistiu o clipe de Mood Forever, que é onde eu quero que a gente vá rapidinho, em que a Beyoncé tá usando ali a estampa de oncinha, em que tem um significado, porque aquele clipe é um sonho daquela criança, ele tá ali no momento lúdico, se imaginando naquela situação, e aí ele faz toda aquela coisa, aquela brincadeira de ostentação, de piscina. Você vê que é uma coisa assim completamente exagerada, de propósito. É o Hakuna Matata. E aí, pra mim, uma pessoa que fala que o Black Skin completo é glamourizar oncinha, é porque ela viu esse clipe, acabou, viu o título, falou, vou escrever aqui um artigo sobre isso. Quero só abrir um parênteses aqui nessa discussão maravilhosa. Mais uma vez, já vou me retirar. Que essa polêmica que o Ale acabou de citar, que vocês, por favor, procurem na internet. Não vamos entrar nesse detalhe, mas eu quero enaltecer, sempre enaltecerei aqui a maravilhosa, perfeita Isa, que se pronunciou em suas redes sociais. Nunca me decepciona, ela nunca me decepciona. Pisou nesta pessoa que foi se meter na história, interpretou da maneira completamente errada, nitidamente errada, e gerou essa tal polêmica da estampa de oncinha e, enfim, por favor, sigam. Inclusive, nesse artigo, eu vou puxar até outra frase que tem, que foi uma das que me incomodaram também, sabe? Que era assim, ela tem que sair da sala de jantar. E aí, eu me pergunto, ela tem que sair da sala de jantar e ir pra onde? Pro quarto de serviço, por um acaso? Não tô querendo, não tô botando palavra na boca de ninguém. Tô trazendo uma observação que eu acho importante, que acho que é uma discussão que a gente precisa trazer, porque, assim, as palavras têm poder, né? Enfim, fica aqui essa outra frase que eu li que me incomodou bastante. Inclusive, uma frase que viralizou bastante na época do Lemonade foi que o A Seat at the Table da Solange é que a Beyoncé sentia na indústria musical que não tinha espaço para ela na mesa. Então ela pegou, foi e construiu a mesa dela. Então quando uma mulher vira e fala que a Beyoncé tem que se retirar, amor, ela não tem que se retirar porque ela construiu a mesa dela. Isso. E agora a mesa dela que vai ficar pro futuro, entendeu? Isso. Ela falou isso agora, né, no discurso dela para os formandos de 2020. Uma coisa que eu queria falar também, já que a gente tá falando de polêmicas, é que quando saiu o trailer da Black Skin, tinha essa cena do empregado branco do Mood Forever. E foi uma polêmica gigante. E porque as pessoas não estão acostumadas, as pessoas se sentiram muito incomodadas de ver a Beyoncé retratando um cara branco pra servir ela. Sendo que a gente tá é uma coisa tão surreal, porque se você ligar a novela de qualquer horário, de qualquer emissora, o empregado vai ser preto, o segurança vai ser preto. Nossa querida Chica Xavier. O porteiro vai ser preto. É isso, sabe? Tipo, tem gente que faz carreira na TV sendo doméstica. E isso não é nada contra as domésticas. Mas quando você inverte o papel e você coloca um cara branco pra servir uma mulher negra, isso gera um frenesi na internet, isso gera uma polêmica que, gente, ela estava falando de reis, rainhas, grandiosidade preta. Ela ia colocar um empregado, um serviçal preto? Inclusive, a pergunta que eu deixo é essa. Amigo, eu não sei se você lembra, uma vez a gente tem uma página no Facebook chamada Memeonce, que é uma página sobre memes de Beyoncé. Uma vez a gente publicou, não sei se você vai lembrar disso, a gente publicou uma foto da Beyoncé e do Jay-Z numa jacuzzi, em que uma moça loira branca estava servindo a champanhe pra ela e pro Jay-Z. A gente não falou nada. Essa foto chegou, assim, uma discussão que não acabava. O quanto a Beyoncé estava depreciando os brancos. Porque tinha uma pessoa servindo ela que era branca. Tipo assim... vulgo Partition, hello! Isso, né? Partition, a empregada branca que ela derruba um guardanapo, né? No chão de propósito, a empregada branca pega.
E é isso, né? Eu acho que o que ela faz isso aí, ela equivoca a pessoa, né? Ela questiona a pessoa. Será que esse lugar de serviçal, será que esse lugar de servir tem que ser sempre das pessoas negras, até quando a gente tá falando de um filme de realeza negra? E obviamente não é sobre diminuir a Com profissão de garçom, ou Sim. diminuir a profissão de empregada doméstica, ou diminuir a pessoa que está servindo, ou diminuir até mesmo brancos. Não é sobre isso, é sobre provocar, porque sempre tem que ser um negro que tá ali. E quando é um branco, você olha estranho, no mínimo. É isso. É isso, sabe? E era isso que eu tinha pra falar de Mood Forever, essa música Exatamente. Como em outros momentos também, né, nessa cena toda, além deles se mostrarem ali como pessoas poderosas, que podem alcançar, sim, o seu lugar no mundo, o seu lugar de fala, de conquistas e tudo mais, mas todo o arredor da cena, assim, o contexto é sensacional. Posso estar falando errado, por favor me corrija, mas eu acho que é em Mood Forever também, que tem um quadro do Childish Gambino também na sala de jantar, assim. Ele não aparece fisicamente ali, mas tem lá a imagem dele, ele tá estampando uma Até obra de arte. porque ele tá na música também, Então, né? gente, é muito Ele maneiro. tá na música também. Exato. Inclusive é a mansão do guarda-costas. Do filme Guarda-Costas, sim. Guarda-costas. A cena que a Beyoncé é acordada por um violino, se não me engano. Inclusive, que solo maravilhoso, né? É inspirada em Um Príncipe em Nova York. Sim, É inspirada no filme Um Príncipe em Nova York. E aquele acordar, ele é um acordar, não é acordar do sono, é justamente acordar para a realidade. É o momento em que a pessoa ali, o negro, ele tem a percepção de acordar para a realidade e se entender naquela situação. Acho que agora a gente pode ir para My Power, para meio que... Ninguém vai falar de Water. Eu não tô acreditando que ninguém vai falar de Water. Water é muito injustiçada. A Luísa quer falar de todas as gente, músicas. Não, sério, eu só preciso, por favor, menção honrosa ao Water. Assim, pra mim é uma das músicas mais injustiçadas e mais esquecidas no churrasco, mas é uma das melhores do álbum. Essa música é tudo. Nossa. Essa música, assim, eu amo demais. Eu achei que ela ia fazer, inclusive quando eu vi o teaser do filme, eu achei que a parte da piscina era de Water, mas eu fiquei completamente errada. Também fiquei. Então, assim, é isso. ela fez de propósito. Então, assim, eu achei a coisa mais linda do mundo quando ela fez referências às mulheres do Senegal, se não me engano, que elas seguram aqueles vasos enormes na cabeça, né? E aquilo me deu a impressão que é como se fosse a mulher negra carrega o mundo, sabe? Então, entendeu? E todo o peso cultural, todo o peso social. Eu gostei muito também quando ela... Os cabelos. Sim, os cabelos, aquela trança, aquele cabelo de 9 metros, minha gente, sério. De 9 metros. Meu Deus. Essa semana eu traduzi um artigo, né, que o hairstylist dela dava entrevista e ele falou que ele criou mais de 40 perucas e penteados para Black King em 6 dias. Que a Beyoncé, ela é uma pessoa que planeja muita coisa, mas tem coisas que dá na cabeça dela. Do tipo, fala, meu filho, ele até falou, né? Ela começou a mostrar pra ele as referências. O que você acha? Legal, né? E aí ela falou pra ele... foi isso, ela perguntou, o que você acha? Ele falou, eu acho ótimo, acho lindo. Pra quando você precisa disso? No caso amanhã. E devia ser, sei lá, uma terça-feira. E o significado desses cabelos todos é que as mulheres da cultura africana, quando tem um penteado muito elaborado, é um sinônimo de ostentação, porque significa que ela teve aquele tempo todo pra se dedicar. Então, se ela teve aquele tempo todo, foi porque ela não estava precisando trabalhar naquele momento. Então, se ela não estava precisando trabalhar, significa que ela é rica. Então, todos esses penteados que ela aparece, que é a música que ela mais aparece com penteados diferentes, é uma celebração... Porque Water é uma celebração da mulher, da Nala, que aparece naquele momento, e da matriarca, e inclusive tem um discurso sobre masculinidade no começo, enfim. E ela até fala, né, que ela, tipo, essa mulher é tão poderosa que ela fala assim, eu trago a lua pra que a gente tenha todo o tempo do mundo, né, que a gente tenha a noite inteira. I'll bring you back the moon, just so we got all night. É a coisa mais linda do mundo. Nem canto essa música que me dá gatilho. Essa música é linda. E assim, só pra complementar e finalizar Water, eu não posso esquecer da passagem dela com as dançarinas junto dela ali, que ela tá naquela foz daquele riacho, que é a coisa mais linda do mundo, que estão todas de rosa ali. Ela gente, tá a cara sério. do B-Day. Ela tá a cara Eu da achei Beyoncé aquela passagem 2006. tão linda, Black Don't tão Crack. linda, tão linda, tão linda. Eu jamais esperei que ela fosse usar o Water de uma forma literal, mas que ninguém tava esperando, porque todo mundo achava que ela ia fazer uma piscina, né? Aí do nada tá ela lá naquele riacho dançando e, enfim, eu amo esse clipe de paixão, amo essa música de paixão. Então é isso, podem seguir, Também. por favor. Acho que a gente pode ir pra My Power, que, né, o hino, mais uma vez, da patroa Blue Ivy.
que ela roubou o spotlight ali. Aquela coreografia que, enfim, já viralizou em todas as redes sociais, possíveis e impossíveis. Eu acho que o My Power representa muito o despertar para aquele momento em que você toma consciência do seu poder, toma consciência da sua luta e você começa a luta. Então, eu acho que é muito um significado sobre a luta antirracista, sobre esse movimento todo que tá ganhando, tá muito em alta nesse momento, né? Depois de George Floyd, e a Beyoncé falou abertamente sobre esses assuntos, ela sempre fala abertamente sobre esse assunto. Da Breonna Taylor também, né? Que ela fez aquela carta aberta pro procurador-geral, né, dos Estados Unidos. Já há tempos que ela fala sobre pedindo isso. justiça pela morte dela. Sim. E aí My Power fala muito sobre isso pra mim, e aí a gente pode comparar com o começo do filme, quando é aquele menino que tá ali perdido e encontra até aquele cara com uma cobra e tal, e você vê o olhar de medo naquele menino, e como você transportando pra Power seria justamente você já se conheceu, você voltou às suas raízes, você sabe quem você é, agora você vai lutar pelo seu povo. Vamos lá. Todo mundo. E aí se empoderou, né? Isso, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas no Rei Leão, no live action, eles adicionaram uma cena, né? Que é a cena da Nala lutando com as outras leoas. E aí, My Power, ele meio que sintetiza isso, né? São as leoas lutando ali não sei se pelo reinado. Ou seja, não tinha essa parte no filme original, né? Tinha. Então, quando ela traz isso, traz um clipe pra isso, traz outro significado, eu acho que ela enriquece muito mais a história também. E acho que foi até o Jon Favreau, né? Eu sempre esqueço como é que se pronuncia o sobrenome dele, mas eu acho que é assim, que foi o diretor do live action de Rei Leão, que ele disse que foi a um show da Beyoncé e viu, como é que ela tava no palco e tudo mais, e aquilo o inspirou pra adicionar essa cena da Nala, né? Que era uma coisa que realmente não tinha no filme, e aí ele fez questão de adicionar. E do show pro Rei Leão, do Rei Leão pra a letra da música, né? De empoderamento, de busca por esse poder, né, interno que se sobressai externamente também, por que não, né? E de defesa de um povo, de fato, né? De uma ancestralidade, de história, de você mesmo e do seu povo, entendeu? E uma das coisas que eu gosto muito nesse clipe, assim, é que é ela com mais, se não me engano, 4 cantoras, não é isso? 4 rappers, eu acho. E assim, um dos takes que tem, quando eles estão fazendo aquele ritual, né, de transferência de poder, assim, que tem um mosaico no chão, ela não tá no centro. Que eu achei muito importante aí, assim, ali naquele momento, sabe? Ela é uma das arestas, ela não tá ali no centro, que era uma coisa também que era muito pontuada por muita gente, né? Nas redes sociais, até em discussões, assim, que a gente fala com os amigos, e alguns pontuam de fato que, assim, uma das problemáticas dela é que é tudo centralizado nela, na figura dela, o protagonismo dela. Só que em Black King, pelo menos eu tive essa percepção que, mais do que nunca, de que não se tratava dela, sabe? Eu também acho isso. Nas músicas que ela cantava, assim, era inevitável. Porque até numas que ela cantava, assim, às vezes ela sumia e depois voltava, né? Pois é, ela não é personagem da história, né? Ela é um guia espiritual, ela é alguém que veio de cima. E eu acho que isso também fala um pouquinho com aquilo que a gente falou, né? De não trazer a Michelle, não trazer a Solange, porque senão a gente ia trazer uma história que é Beyoncé centrada, né? Biocentrismo. E não é isso que ela queria. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Era uma história muito maior. A gente não falou de Already, que é o single do disco, né? E Already é o momento que o moço verde vai embora. Que é o momento que ele percebe que ele é o rei. É quando ele toma consciência de que ele é o rei. Toma consciência de toda a riqueza que ele tem ao redor dele. E aí os moços verdes, que seria ou a consciência dele, ou o orixá Iroko, que também fala um pouquinho de tempo e de tudo isso, quando eles vão embora, porque é quando você meio que absorve aquilo. A sua consciência não tá mais separada de você, entendeu? Ela faz parte de você. Não é mais uma história que te contaram, não é mais uma coisa que aconteceu ou não. Ela é você, sabe? E aí, em Already, eu acho que é isso. É tipo, você sabe que você é o rei, você já é o rei. Eu acho que traz toda também a opulência, a riqueza, aquele chifre maravilhoso que o stylist também, hairstylist dela, quando fez, ele não pensou que ela ia ficar em cima de um cavalo, ia performar com aquilo, e ele fez uma coisa muito pesada, e quando ela olhou para aquilo, ela falou, como é que eu vou, no caso, gravar um clipe em cima disso aqui? E eles fizeram acontecer e deu tudo certo. Então é isso, a Already também é um ponto alto pra mim. Sim, participação do Major Lazer até, né? A produção do Diplo que fez com ela e tudo mais. Diplo também que produziu Round the World, né? Sim. Fica aí registrado.
E pra encerrar, né, eu acho que tem Spirit, que foi a primeira música, na verdade, que ela lançou, e parece que foi a primeira que ela produziu do álbum. E é engraçado como a gente vê que essa música foi lançada lá atrás, junto com o álbum. O clipe já era repleto de significados, e como ela veio agora, um clipe totalmente repaginado e que fez sentido pra toda a história. Ele meio que pegou toda aquela história... E aí ele fez um desfecho. Isso. A pergunta que me veio na cabeça era, será que a Beyoncé primeiro pensou nas músicas? Ela pensou no filme? Quando ela pensou nos dois? Ela pensou o clipe de Spirit? Qual foi a ordem do negócio? Que o negócio todo encaixou no final. E eu queria entender como ela faz esse trabalho tão redondinho do começo ao fim. Sexta-feira no Globo Repórter. Nem ela deve saber, menina. Inclusive, eu, Luísa, acho que Spirit, ela pegou sim algumas referências dos clipes da irmã dela, de Solange, tá? Acho. Porque eu acho a estética de Spirit, assim, completamente diferente do que a gente já tinha visto no decorrer dos anos. Por mais que o Lemonade tenha sido um dos apogeus, porque Beyoncé é tão foda que ela tem vários ápices, assim, na carreira dela, né? Mas, assim, trazendo o Lemonade, que foi uma reformulação cinematográfica muito importante na carreira dela, mas o Lemonade a gente via muito tecidos claros, os tons mais terrosos, né, no caso. E tinha muito verde também. Eram coisas mais, assim, mais leves. Só que dessa vez não. Dessa vez foi uma explosão de cor. Que é uma marca da Solange, né? A gente vê muito isso. Por exemplo, se a gente vê Cranes in the Sky, meu Deus do céu. O clipe de Cranes in the Sky, assim, você tem um roxo, você tem um verde, você tem um marrom muito poderoso. Eu, quando vi Spirit, eu olhei assim e falei, pegou umas anotaçõezinhas dos clipes da irmã, que eu sei. Porque, assim, foi muito diferente, sabe? Do que a gente estava acostumado a ver. E eu achei, assim, por mais notório que tenha sido, eu achei que foi muito feliz da parte dela, sabe? Ornou tudo. Pra mim, é um dos clipes mais lindos da carreira dela. O clipe mesmo tem muita referência a orixá. Praticamente cada cor ali representa um orixá diferente. E no filme ela mandou muito... ela destrinchou isso, né? Uma mensagem de realeza, assim, dos orixás. De, tipo, cuidar de pessoas. De agora, vamos cuidar do nosso povo. Agora que a gente entendeu, vamos cuidar das pessoas, vamos passar isso adiante. E eu acho que é assim que ela encerra a Spirit. E, inclusive, Rian, você quer falar sobre o Stand coral? up and fight, né? Quero. Que é o que ela fala. Levante-se e lute. Então, uma coisa que foi levantada, acho que num dos comentários do Beyoncé Now, é que a cor da roupa que ela tá usando, ela tá usando um amarelo e o coral tá todo de roxo. Poderia ser uma homenagem ao Kobe Bryant, né? Que morreu, que faleceu junto com a filha dele. Entendeu? Sim! Porque as cores são as cores do Lakers. Isso poderia ter sido uma Los Angeles última Lakers. cena. Sabe? Que foi Ela o time poderia que ter tido essa ele sacada por jogou último. a vida toda. Verdade. Eu não tinha me tocado. De fato, são as cores do Los Angeles Lakers, que ela, inclusive, foi a cor que ela usou no memorial dele, né? Sim, quando ela tocou XO e Halo. De fato. E aí, quando você ouve a letra da música e você entende tudo, a sua cabeça faz tipo, bum. Sim, Sabe? sim. Será que essa também seria uma mensagem, assim, de tipo, que ela também tá seguindo os passos do Kobe? Porque o Kobe, por exemplo, uma das últimas coisas que ele fez na vida dele, né, antes do acidente fatal, ele investiu muito em cinema, né? Tanto é que ele ganhou o Oscar por um curta-metragem, né? Não sei se também se tem alguma intenção dela falando assim, seu legado tá por aqui também, eu também tô por aqui, assim, construindo artisticamente o que você deixou pra nós, entendeu? De esperança pra nós, não sei. Que é uma coisa que o LeBron James também tá fazendo, né? Eu vi alguma review do filme, se não me engano, no The Guardian, que era isso, tipo, tá na hora da gente começar a levar o lado cineasta da Beyoncé a sério. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que você falou. Que assim, cada vez mais a gente... Será que vem aí? Será que o Oscar vem? Aí já não sei. Mas é uma coisa também que eu ando percebendo, assim, porque, por exemplo, a gente teve o Kobe Bryant, né, ganhando o Oscar. A gente tem o LeBron James agora, com a Netflix, ele é produtor executivo da minissérie Madame C.J. Walker, com a Octavia Spencer, né? Ele investiu, ele botou o dinheiro dele ali, maravilhosa. Perfeita essa Eu série. até recomendei num dos primeiros episódios aqui do podcast, é incrível. A gente tem também o Matthew Cherry, né, que se não me engano ele é um ex-jogador da NFL,
e que fez o Hair Love, que também venceu o Oscar no passado, né? Não sei se tem a ver, não sei se ela quis deixar ali subentendido, mas fica aí, né, que o legado do Kobe Bryant, o impacto dele tá aí. Ainda tem um contrato com a Netflix, ainda tem um contrato da Disney Plus, que ainda não acabou. Tem a Pequena Sereia aí com a Hailey, que, né, pode ser que ela esteja de alguma forma por trás, enfim, vamos esperar. Será que vem aí? Será que eu acho que vem aí? o EGOT. Veio. Bom, gente, é isso. De novo, tem muito mais coisa pra falar, mas a gente ficaria aqui horas e mais horas e mais horas e mais horas. Quem sabe também não vem aí um parte 2. Por que não? Isso é um convite? Pode ser. Eu quero fazer uma menção honrosa bem rápida, complementando, vocês citaram um pouco, mas eu queria só citar aqui alguns nomes, porque durante o álbum The Gift, que também tem sua versão deluxe, e no filme a gente vê muito isso, né, no Black King, a presença de vários outros artistas, inclusive tem faixas que a Beyoncé nem aparece, que outros artistas estão cantando. Então entre eles tem o Yemi Alade, tem o Salatiel cantando com ela em Water. Salatiel, inclusive, é um cantor maravilhoso. Mr. Easy, Moonchild Sanelli, Jessie Reyes, Shatta Wale e vários outros. Tem muita gente boa, com músicas incríveis, uma melhor que a outra. Eu, inclusive, fiquei apaixonado por várias faixas que a Beyoncé não aparece. Então, gente, ouçam, taquem stream na lenda, aguardem o Disney Plus chegar no Brasil em breve. Também vem aí, parece que chega no Brasil em novembro desse ano. Então, não deixem de tacar stream também em Black King. Aproveitando um pouco disso, eu acho que a gente não pode deixar de falar um pouco dessa questão que envolve a apropriação cultural, né? Eu acho que vocês acabaram abordando um pouco disso durante todo o episódio. A Beyoncé não só tá trazendo esses assuntos à tona, mas ela tá cada vez mais dando espaço, né? Pra negritude, pra talentos negros terem voz. Falem um pouco sobre isso. Acho que a gente não pode nem falar muito sobre isso tão profundo assim, porque as pessoas que deveriam estar falando sobre isso seriam pessoas de origem africana, de fato, que se sentiram ofendidas com alguma apropriação cultural. E pelo menos aonde eu vi esse debate de apropriação cultural, a maioria das pessoas que estavam levantando eram pessoas brancas. E a gente ficar debatendo sobre isso aqui, a gente vai ficar debatendo e provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Mas acho importante a gente destacar que, pelo menos nessa obra, a Beyoncé deu visibilidade a essas pessoas, ela não se apropriou, ela deixou essas pessoas brilharem sozinhas, inclusive tem várias músicas que a Beyoncé nem aparece, que ela nem canta, e ela deu crédito. Quando você dá crédito, é uma outra situação. Ela dá crédito até pra faxineira que limpou. Tipo, se você parar pra assistir os créditos, ela dá crédito pra todo mundo. É isso. E a mãe dela também falou numa entrevista que é isso, tipo, como você pode se apropriar de uma cultura que você é essa cultura, sabe? O The Gift, ele é uma carta de amor à África. Ela pega artistas africanos pra cantar e mostrar a sua verdade. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tá vendo os nossos antepassados, entendeu? Não acho que seja, tipo, uma apropriação cultural, mesmo que eu não tenha local de fala como africano pra falar sobre isso. E quando algum norte-americano faz algum filme sobre a monarquia francesa, a monarquia Inglaterra, o debate sobre a apropriação cultural não é levantado, né? Mas aí uma mulher preta falou sobre, e aí, gente? Apropriou toda. É isso. Complicado. E antes de seguirmos para o próximo bloco com as recomendações da semana, eu quero convidar a publicitária Cássia Cutrim, Cássia com K, @CássiaManu no Instagram, e o fotógrafo e videomaker Paulo Ricardo Correia, o @criativo.eu nas redes, para eles responderem pra gente o que o Black King representa para a geração atual. Diz aí, Cássia. A geração atual tem muito a ganhar com uma artista como a Beyoncé. Eu acho muito incrível estar vivendo na mesma era que ela está criando. E o Black King nos convida a conhecer a nossa ancestralidade que tanto foi negada. A história das pessoas negras no Brasil foi totalmente apagada, a gente não sabe de onde veio, ou a gente demora muito pra descobrir. O que é muito diferente das pessoas brancas, que geralmente sabem de onde são suas famílias e na maioria das vezes europeias, né? É muito importante assistir um filme que conta um pouco dos nossos ancestrais e como a nossa cultura é rica e muito bonita. A história que é contada sobre o povo negro sempre foi de escravidão e pobreza, e a representação da África sempre atrelada à miséria. E desmistificar essa visão é necessário. Eu acredito que o filme não só é uma carta de amor à África, como também
pra diáspora negra. Lembrando que a gente também faz parte disso. Não tem como não se reconhecer em cada cena. Eu posso dizer por mim que em Brown Skin Girl parece que tudo fez sentido na minha vida. Eu acredito que todas as meninas negras se sentiram representadas da mesma forma. Esse reconhecimento impacta também no nosso futuro, na construção da nossa autoestima e no resgate da nossa história. Agora a gente passa a ser os donos das nossas próprias narrativas. E passar isso pra frente vai trazer muito mais gente pra rua do nosso lado e mostrar pra sociedade que o lugar de preto também é no topo. E pra mim, o Black King nada mais é do que a celebração da negritude. E pra você, Paulo, o que o filme representa? Na minha opinião, esse trabalho todo reflete muito o que a Beyoncé se tornou nos últimos anos, né? Ela se tornou mãe. E eu acho que algo que representa pra geração atual é legado, sabe? É algo que ela produziu e que tá aí pra gente aprender. Eu acho que a geração atual tem que... É meio que estudar o que ela fez, sabe? Que a galera preta, para entender a sua ancestralidade, tem que voltar à África em dado momento da sua conscientização, né, social, digamos assim. A pessoa, em uma hora, ela retorna à África e eu achei que a forma que a Beyoncé fez é uma forma extremamente lúdica, extremamente gostosa, leve, mas é importante sempre a gente lembrar, tipo, Beyoncé, ela é uma artista, ela realmente foi muito foda no que ela fez, mas o assunto não se finda nela, né? O assunto, eu acho que é um assunto extremamente amplo, que como o próprio co-diretor do filme falou, de que ele precisou trazer pessoas de diversos cantos da África para ele conseguir apresentar essa narrativa afrofuturista pra gente. Então, essa aí minha opinião, é isso que eu acho que representa pra essa geração atual, porque ali tem realmente bastante coisa pra gente aprender, pra gente entender, pra gente começar a estudar, começar a dar esse passo em direção a uma conscientização, né? Então, é isso que eu acho. Eu acho que é um material incrível que dá pra gente falar por muito tempo a respeito disso. Então aqui eu tô tentando ser um pouco resumido, né? Mas é isso, essa é a minha opinião. Galera do Exclamando, muito obrigado pelo convite de dar esse espacinho aqui pra falar um pouco. Desejo sucesso a vocês. Beijão. Exclamando! Para encerrar esse episódio repleto de representatividade e que enalteceu muito essa última obra da Beyoncé, vou pedir para vocês recomendarem artistas, vídeos, músicas, o que vocês quiserem, que se conecte com esse universo, com essa discussão que a gente trouxe no episódio de hoje. Começando por você, Alexandre. Então, eu queria primeiro deixar só a minha reclamação, porque eu sou muito fã desse programa. Eu assisto todos os episódios religiosamente e é muito difícil eu pensar em uma indicação que Luísa Gabriela, com seu bom gosto, não tenha dado ainda. Porque eu primeiro pensei em algum trabalho da Solange, e ela já tinha dado. Aí eu pensei no Ungodly Hour de Chloe and Halle, já tinha dado também. É muito difícil. Mas enfim, eu separei aqui uma obra que me chocou muito e me chamou muita atenção, foi Hamilton, que é o espetáculo da Broadway que estreou recentemente no Disney Plus. Achei até que a Beyoncé bateria o recorde de visualizações no final de semana e não bateu, pra vocês terem noção de como é bom. É um espetáculo que fez muito sucesso, Beyoncé até foi assistir, inclusive, que conta a história da independência dos Estados Unidos, só que de uma forma diferente, com muita representatividade, a maioria dos atores é negra, tem George Washington negro, Thomas Jefferson negro, fala muito sobre imigrante, é um musical diferente, porque ele não tem aquela musicalidade de musical, é uma música mais pop, rap, é uma coisa assim que você vai assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. Também separei rapidinho The Oprah Conversation, que é o novo talk show da Oprah, que são 3 episódios lançados até agora, que tá no Apple TV Plus, em que ela debatendo com... Os 2 primeiros episódios é ela debatendo com um jogador da NFL, falando sobre racismo. Enquanto isso, tem várias pessoas brancas na bancada debatendo, e é muito rico, muito didático e muito educativo. E para finalizar minhas indicações, eu queria indicar 2 produtores de conteúdo, que é o Barroso Vini, @BarrosoVini, e o @criativo.eu, que é o Paulo. Os 2 são meus amigos, mas eu não tô puxando sardinha pro meu lado. Eu acho que a gente tem que começar a observar influenciadores à nossa volta, micro-influenciadores, pessoas pretas, pessoas que levam um trabalho de qualidade e não tenham tanto alcance assim ainda, que eu tenho certeza que eles vão chegar muito longe. A gente tem que parar de ver os mesmos influenciadores com a mesma cara, mesma boca, mesmo conteúdo e mesmo tudo. É isso. É isso. Excelente. E você, Rian? Então, a minha indicação ela é um pouquinho mais genérica, porque eu acho que é mais um puxão de orelha mesmo. Eu acho que a gente, quando pensa em R&B,
R&B preto, sabe? A gente pensa muito em Beyoncé e Rihanna, né? São os dois nomes que vêm. Sendo que nem a Beyoncé nem a Rihanna estão lançando coisa há muito tempo, né? A Beyoncé tá fazendo um filme de um álbum de um ano atrás. A Rihanna... Então, o que eu queria falar pra você... gente... Difícil, né? Respeita a blogueira. É isso, respeita a empresária, meu amor. Eu queria falar pra vocês pra prestar atenção nos talentos do R&B preto que tem aí, sabe? Alguns nomes pra vocês. Malia, Thalita, que é a filha da Daisy Cipriano, perfeita, descobri essa semana, lindo o álbum dela. Mahalia, Kehlani, Isra, Teyana Taylor, enfim, muita gente talentosa. Normani. Ok. É porque tem muita gente dormindo nessas pessoas. Gente, acorda. Vamos pra vida, pelo amor de Deus. Essas pessoas são maravilhosas. R&B não se limita a Beyoncé e Rihanna. Elas são maravilhosas também. Mas tem muita gente talentosa aí, sabe? Que precisa só de, 5 minutinhos do seu ouvido. Pois é, né, menino? Falou e disse. Você, Lu? Por falar em Kehlani, antes de falar das minhas recomendações, eu só queria dar um oi pra Camila Cabello, né? Porque pegou o sample de Honey, de Kehlani, não deu os créditos devidos a ela e todo mundo aqui sabe, não é mesmo? Então, oi Camila, tudo bom? A gente já ouviu esse instrumental antes. Bom, fica aí, é uma polêmica, né? A gente nunca vai saber se é verdade ou não, mas os dois instrumentais são parecidos demais, entendeu? Então, fica aí a pulga atrás da orelha. Se você quiser ouvir Honey da Kehlani, eu recomendo também, tá? Ela é maravilhosa. Perfeito. E a minha recomendação da semana é de um filme que vencedor do Oscar, graças a Deus, né, minha gente? E que me deixou muito, muito feliz, que foi do Pantera Negra. Eu quero recomendar a trilha sonora dele, já que a gente falou de afrofuturismo no episódio de hoje. Acho que tem tudo a ver. A trilha sonora do Pantera Negra foi produzida por ninguém mais, ninguém menos que um dos amigos de Beyoncé e Jay-Z, que o nome dele é bem simples, assim, chamado Kendrick Lamar. Que inclusive tá no The Gift. Inclusive tá no The Gift, não é mesmo? Cantando Sim. Que música? Nile. Nile. Maravilhosa. Fica aqui a minha recomendação. O álbum é maravilhoso, tem uma mistura de ritmos incríveis e tem participações especiais de pessoas assim poderosíssimas como a SZA, o 2 Chainz, Travis Scott, se não me engano. Tem também a Georgia Smith nele e tem o The Weeknd também, por exemplo. E inclusive o The Weeknd Maravilhoso. tá cantando a minha música favorita do álbum, que é Pray For Me, que é literalmente uma oração, que é a oração que o T'Challa faz antes de ir pra luta. O filme tem um instrumental dessa música que é a coisa mais linda do mundo. Fica aqui a minha recomendação. E a minha outra recomendação, já que a gente falou de podcasts e influencers, eu queria também recomendar o podcast da Michelle Obama, que estreou acho que... Perfeito. Muito bom Tem também. umas 2 semanas e o primeiro episódio ela conversou com ninguém mais, ninguém menos que o marido dela, um tal de Barack Obama aí, não sei se vocês conhecem, é uma pessoa aí, Não conheço. um anônimo, Quem é? um anônimo. Nada demais. Um anônimo aí. Amigo da Um Beyoncé. anônimo aí. Ru aí da vida. A conversa deles foi muito maravilhosa, assim, eles falaram sobre carreira, falaram sobre trajetória, falaram sobre a importância da comunidade na vida do indivíduo, principalmente na cultura negra e na comunidade negra, né? Falaram também de representatividade, consciência também, né, na verdade, de você mesmo, no contexto que você tá, no ambiente que você tá, na história que você tá compondo. Então fica aqui a minha recomendação. O podcast é uma delícia, escutar a voz de Michelle é um privilégio, de verdade. E a minha outra recomendação por final é que hoje a gente tá gravando no domingo 9, né? E saiu o caderno Ela, com a capa do Bruno Gagliasso e a Titi, o Bless, o Zian. E quem fotografou foi um dos meus melhores amigos, o Andy Andrade. Então fica aqui a minha recomendação, sigam o Andy. Gente, tá a coisa mais linda essa capa. Tá a Essas coisa crianças mais linda. nasceram pra Não posar, é porque né? é meu Não tem amigo, como. mas eu vou puxar a sardinha assim. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida. O Andy tem uma trajetória de vida incrível. Eu aprendo com ele, assim, em qualquer coisa, sabe? Qualquer conversa que eu tenho com ele é sempre um berço, assim, de aprendizagem, de ensinamentos. E ele nem sabe. Provavelmente vai saber agora porque eu tô falando aqui no podcast. Te amo muito. Tenho muito orgulho de você. Sigam ele, por favor. Ele é um fotógrafo incrível. Faz fotos maravilhosas. Então, eu acho que todo mundo devia seguir ele porque, assim, os textos que ele posta no Instagram são de uma magnitude, assim, maravilhosa. Então é isso, Gui. Qual a arroba dele? @Wendy_Andrade em todas as redes sociais, inclusive no Twitter, tá? Ele tá lá também. Ele é maravilhoso. E é isto, Gui. Maravilhosas as recomendações. Alguns eu já conhecia, outros anotei aqui no meu caderninho para conhecer também. A gente fica por aqui. Eu espero que você que esteja nos ouvindo tenha gostado muito do episódio de hoje. Eu particularmente amei, fiquei aqui mais caladinho, mas amei esse debate entre esse trio maravilhoso. Espero que você, fã de Beyoncé, tenha se sentido bem representado e você que não é tão fã de Beyoncé possa ter conhecido um lado muito interessante dessa artista que sempre traz trabalho
trabalhos, assim, excepcionais. A cada ano parece que ela consegue, igual vinho, né? Vai melhorando com o tempo. Eu sou Guilherme Souza, me sigam, @crazyss nas redes sociais. Não esqueçam de seguir o @exclamando nas redes sociais. Exclamando sem o ezinho inicial, então exclamando. Para ouvir nosso podcast, você encontra no exclamando.com/podcast ou em todas as plataformas de streaming, distribuidoras de podcasts que você encontra por aí. Então a gente tá no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer. A gente tá nos seus sonhos também, eu tenho certeza. A gente sempre tá nos seus sonhos. Quando você botar a cabeça e for dormir, a gente vai estar lá, exclamando. Exclamando. Eu vou passar a palavra aqui para meus amigos se despedirem. E é isso, um beijo e até a próxima Beehives de todo o Brasil. Eu só tenho uma coisa a dizer, né? Se quem quiser me seguir no Twitter é @Lu. E ei, a vacina não saiu ainda não, viu? Fica em casa, miséria. Oxi. Perfeita. Um beijo, boa semana pra todo mundo. Fiquem em casa, cuidem dos seus, se cuidem, bebam água. Beijo. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que eu não seja cancelado na internet por nenhuma opinião. Mas, enfim, gostei muito de fazer parte, de abrir esse debate, o assunto que eu mais gosto de falar, acho que deu pra perceber, né? E, mais uma vez, queria reiterar que eu sou fã desse podcast, gosto muito mesmo, escuto. Gui, muito obrigado pelo convite, Luísa e todos vocês que estão por trás desse podcast maravilhoso. É isso, eu sou @XandeLevi, Levi com Y, Xande com E, e me procurem. É isso, gente. Gui, Luísa, muito obrigado pelo espaço. Quero agradecer também por pensar no Beyoncé Now, fazer esse convite tão lindo que vocês fizeram. Meu @, nas redes sociais é @badguyRiri e @rianito no Twitter. O @ do Beyoncé Now é @Beyoncé Now mesmo. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. A gente fica muito feliz, a gente gosta muito de falar de Beyoncé. Então podem chamar a gente pra uma parte 2 que a gente vai Venham, estar venham, venham. É isso, enalteça esses maravilhosos. Beijo, beijo. Até a próxima. Até semana que vem, toda quarta-feira. Episódio novo nas plataformas. Tchau, gente! To the left, to the left. Tchau, tchau. Tchau, gente. Exclamando!